Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Sequência do capítulo 3, terceira parte. Considerações e explanações. Segundo fato: o dragão e os antigos reinos. Segundo fato: o dragão e os reinos antigos. Os impérios antigos eram mais civilizados do que o império do dragão vermelho. Vejamos como e por quê. O Império Romano vendia títulos de cidadão romano para as pessoas ricas dos países dominados. E o que era esse título e o que valia o título de cidadão romano? Roma criou o Estado de Direito. Todos os cidadãos tinham que ser julgados conforme as leis e pelo Senado. Porém, os povos dominados não estavam inclusos nas leis. Ou seja, com os povos dominados, os comandantes dos exércitos, soldados e os governadores, que representavam o imperador das regiões dominadas, podiam fazer o que queriam com as pessoas. Mas a pessoa que tinha o título de cidadão de Roma, ou seja, a cidadania romana, ninguém poderia fazer nada. Deveria ser julgado conforme a lei de Roma e, em último caso, poderia apelar para o imperador. Assim consta nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo de Tarso irá ser castigado a mando do tribuno romano em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 22 a 29. Paulo na fortaleza. Haviam-no escutado até esta palavra. Então levantaram a voz: tira do mundo esse homem, não é digno de viver. Como vociferassem, arrojassem de si as vestes e lançassem pó ao ar, o tribuno mandou recolhê-lo à cidadela, açoitá-lo e submetê-lo à tortura, para saber por que causa clamavam assim contra ele. Quando foram amarrá-lo com a correia, Paulo perguntou a um centurião que estava presente: é permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e avisou-o: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Veio o tribuno e perguntou-lhe: dize-me, és romano? Sim, respondeu-lhe. O tribuno replicou: eu adquiri este direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo respondeu: pois eu o sou de nascimento. Apartaram-se então dele os que iam torturá-lo. O tribuno alarmou-se porque o mandara acorrentar, sendo ele um cidadão romano. O pai do apóstolo Paulo, que antes o apóstolo se chamava Saulo, era um homem rico da cidade de Tarso. O pai compra o título de cidadão romano e esse título é válido para toda a família. O título é adquirido pelo pai de Saulo antes dele nascer. Por isso, ele diz ao tribuno: eu sou cidadão romano de nascimento. O pai dele era tecelão, fabricava tendas. E o apóstolo aprendeu a profissão através do pai. Os judeus tinham um ditado que dizia: ou seu filho aprende uma profissão, ou será ladrão. Jesus era carpinteiro que aprendeu com o pai. Saulo era tecelão, mas seu pai era também comerciante e, com isso, tinha uma grande rede de confecção, distribuição e venda de tendas por toda a Palestina. Por isso, é citado no Atos dos Apóstolos como Paulo, o tecelão.
Depois que se converte a Jesus, usa da profissão para sobreviver, pois não queria depender dos fiéis para se manter. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 23 a 25. Transferência de Paulo a Cesareia. Depois disso, chamou ele 2 centuriões e disse-lhes: Preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia à 3ª hora da noite. Aprontai também cavalgadura para Paulo, que tendes de levar com toda a segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta nestes termos. Vejam a responsabilidade e o tratamento a um cidadão romano. Descobrem que os judeus armavam uma cilada para matarem Paulo. Então o tribuno, com medo de acontecer algo grave a ele, vai enviá-lo a Cesareia, sede do governo na Judeia, onde morava o governador. E vejam a segurança que é montada para Paulo ser transferido de Jerusalém até Cesareia. Isso por ser um cidadão romano. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 8 a 12. Diante de Festo, Paulo apela para César. Paulo alegava em sua defesa: Em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo: Queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: Estou perante o tribunal de César. É lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo de que estes me acusam, ninguém tem o direito de me entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo conferenciou com os seus assessores e respondeu: Para César apelastes, a César irás. Vejam como o Império Romano estava aquém de seu tempo e de outras civilizações, inclusive nos dias de hoje. Paulo apela para César, quer se defender e apresentar sua defesa diante do imperador. Se o imperador aceitasse sua defesa, poderia soltá-lo, ou então poderia condená-lo, ou para a prisão, ou para a morte. Enfim, conforme a história, Paulo consegue a audiência com o imperador Nero e é recebido pelo mesmo. Nesse tempo, os cristãos são considerados culpados pelo grande incêndio da cidade de Roma. Então Paulo é condenado à morte. É levado secretamente à noite para um local fora da cidade e é degolado por ordem do imperador. Esse sistema implantado pelo grande dragão vermelho vai iludir reis, povos e nações, pois as promessas são vantajosas e a ilusão é grande. Mas, quando assumem, tudo muda. Muitos se deixaram levar pela ilusão da igualdade, mas acabaram se tornando escravos do sistema. Esse é o maior sistema de escravatura que o mundo já teve e ainda tem. E por que escravos? Como já colocamos anteriormente e acima, vejamos o porquê através da história. No passado, quando um povo, um rei, invadia outro reino e dominava aquele reino, aquele povo, o rei ou o povo dominado, era escravo do dominador. Assim aconteceu na antiga história da humanidade. Egito, assírios, persas, Babilônia, Grécia e Roma. Mas
o dominador não escravizava seu próprio povo. Temos a grande história de Nabucodonosor, que quando dominou os reinos de Judá, levou toda a população para a Babilônia, capital de seu império, para servirem seu povo. Outros dominadores mantinham os povos dominados no seu próprio território, mas impunham seus desejos e controle através de governantes nomeados pelo rei dominador. E assim foi a civilização antiga. E dessa forma, eles dominaram o mundo de sua época. E como faziam? Todos os povos dominados eram obrigados a dar suas riquezas a eles. Eles mantinham o controle da população para obter suas riquezas, mas deixavam que exercessem sua religião e seus costumes culturais. E Roma foi mais longe. Mantinha o controle do povo ou o reino dominado e cobrava impostos da população. Nisso, o Império Romano era exímio. Mas o Império Romano vai mais além. Tudo o que o povo ou o seu rei tinham de valor e era bom em termos de cultura, de arte ou conhecimento, tecnologia, sistemas de construções, irrigações ou qualquer coisa que valha, eles adotavam e levavam para a capital do Império, Roma. Assim, o Império Romano adotou a cultura, a filosofia e até os deuses gregos. E na civilização do dragão existem a lei do direito? Sim, para o controle da população e do Estado. Mas, se alguém é contra o sistema ou o Estado, não existe lei, já está condenado. Se o próprio povo é massacrado, perseguido e morto a mando dos governantes, imagine nos países e povos que dominaram e dominam. E os escravos das civilizações antigas? Os escravos eram as pessoas que não concordavam ou se revoltavam ou eram a ralé do povo. Os ricos, os chefes de Estado e os sacerdotes do povo, o império fazia acordo e os mantinham no poder. Uma forma simples e astuta para se tornarem mais confiáveis e assim facilitar a administração e o domínio sobre o povo conquistado. E os escravos serviam a tudo e a todos. Eram levados para o reino do dominador para fazerem os trabalhos pesados. E a população do país dominador vivia livre, vivendo a bel prazer. A população vivia feliz. Tinham escravos e tudo o que queriam. Se não tinham, buscavam nos povos dominados. E estes eram obrigados a fornecerem tudo o que eles desejavam. E como viviam e ainda vivem a população dos países do dragão? A população vive feliz, tem o que querem, vivem a bel prazer, podem sair do país quando querem. A população desses países dominados pelo grande dragão vermelho são escravos do próprio governo. Como já foi citado, Stalin condenou grande parte da população como traidores, com a finalidade de usarem como mão de obra nas grandes obras. O governo os utilizavam como queriam. Tiram todas as liberdades. Só vivem felizes se obedecerem às ordens do governo e fizerem o que eles querem. Só existem duas classes sociais: a do governo, que são as pessoas que comandam o sistema juntamente com os comandantes da polícia e exército, e o resto é o povo que obedece ou morre. Morrem na prisão, morrem de fome ou morrem fuzilados. Não existe rico ou pobre. Existe os que comandam e os que são obrigados a obedecer. Nesse ponto de vista, a humanidade evoluiu. O governo,
ao invés de dominarem outros povos e nações, para assim fazê-los obedecer, não. Tiram a liberdade, as riquezas e deixam a própria população à mercê da sorte. E se levarmos em conta a quantidade de pessoas que morreram quando o dragão vermelho tomou o poder, talvez seja maior que os que morreram nas 2 guerras mundiais. Em países que, quando os representantes do dragão vermelho assumiram o governo através da falsa revolução do proletariado, eliminavam todas as pessoas que compunham o antigo governo de forma aleatória e sem julgamento, simplesmente por serem trabalhadores ou apoiadores do antigo governo. Eram mortos através do fuzilamento, sem levar em conta pessoas que morreram por ordem do próprio governo, que lhes prometeram uma vida de igualdade e uma vida melhor. Mas, quando perceberam que tudo era mentira e se revoltaram, eram eliminados para servirem de exemplo. Enquanto os impérios antigos mantinham até mesmo os povos dominados livres e seguindo seus deuses e mantendo sua cultura, o grande dragão elimina seu próprio povo dentro de seu próprio estado e nação. Este é o grande dragão vermelho apocalíptico. E ele será grande, pois formará com outros países e povos dominados através da força e das armas, uma grande força política que aterrorizará o mundo por décadas até nossos dias. E qual a cor do grande dragão visto pelo profeta? Vermelho. E qual é a cor que os comunistas adotam nas suas bandeiras? Vermelho. E assim cumpriu-se as profecias do Apocalipse e da Senhora de Fátima. Quer desvendar os mistérios do Apocalipse? Então inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, você terá o seu guia definitivo para entender os segredos mais profundos das Escrituras Sagradas.